Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Nascido em Paris no dia 9 de abril de 1821, Charles Pierre Baudelaire foi um poeta e teórico das artes em geral. Na opinião de especialistas e críticos de arte, foi o criador da tradição moderna na poesia junto a Walt Whitman. A influência de sua obra teórica ultrapassou a sua existência, sendo que Baudelaire chegou a ser citado por artistas nos séculos XIX e XX. Aos 6 anos, perdeu seu pai, que foi substituído pelo general Opic, segundo marido de sua mãe. Baudelaire odiava Opic e sua infância foi atormentada por diversas brigas com o padrasto. Devido ao mal-estar familiar, Baudelaire abandona os estudos em Lyon e vai para a Índia. Regressa em 1848, ano em que participa da série de revoluções na Europa Central e Oriental, que acabaram eclodindo em função de regimes governamentais autocráticos. Depois disso, dissipa-se de seus bens e cai na boemia e na jogatina de Paris. Perdido pelas ruas parisienses, acaba conhecendo uma infinidade de artistas que o influenciariam: Madame Sébastier, Marie Dobron e sua musa, a atriz Jeanne Duval, entre outras personalidades. Quebrado e cheio de dívidas, Baudelaire foi submetido a um conselho familiar e foi decidido que seu tutor, Ansel, controlaria seus gastos. Em 1857, um episódio marcaria sua vida. Assim que publicou a obra As Flores do Mal, o título mais consagrado de sua carreira, tomou um processo do Tribunal de Sena. A alegação era que Baudelaire era um subversivo e atentava contra os bons costumes e a moral. Por isso, o poeta foi obrigado a retirar 6 poemas originais. Apesar disso, teve seu trabalho publicado sem cortes em 1911, após a sua morte. Passou os dias derradeiros de sua vida atormentado por doenças nervosas. Acabou morrendo em Paris, sua cidade natal, no dia 31 de agosto de 1867. Foi vítima de uma paralisia geral e deu seu último suspiro nos braços de sua mãe. De Charles Baudelaire, o jogador generoso. Ontem, no meio da multidão do boulevard, senti-me roçado por um ser misterioso que sempre quis conhecer e a quem reconheci imediatamente, embora jamais o tivesse visto. Havia sem dúvida nele, em relação a mim, um desejo análogo, pois ele me deu uma piscada de olho significativa, a qual apressei-me em obedecer. Segui-o atentamente e logo desci atrás dele para uma moradia subterrânea deslumbrante, onde brilhava um tal luxo que nenhuma habitação acima em Paris poderia oferecer um exemplo aproximado. Pareceu-me singular que eu já tivesse passado tantas vezes ao lado desse prestigioso esconderijo sem adivinhar a entrada. Reinava ali uma atmosfera delicada, conquanto perturbadora, que fazia esquecer quase instantaneamente todos os horrores aborrecidos da vida. Respirava-se ali uma sombria beatitude, análoga à que deveriam sentir os comedores de lótus, quando, desembarcando em uma ilha encantada, iluminada por clarões de uma eterna tarde. Sentiam nascer neles, aos sons adormecedores de melodiosas cascatas, o desejo de nunca mais rever seus lares, suas esposas, seus filhos, e de nunca mais voltar a subir sobre as altas ondas do mar. Havia lá estranhas faces de homens e mulheres marcadas por uma beleza fatal que me parecia ter visto em épocas e em países de que me era impossível lembrar exatamente, e que me inspiravam mais uma fraterna simpatia do que esse natural medo que nasce ordinariamente do aspecto do desconhecido.
Se eu quisesse tentar definir de qualquer maneira a expressão singular de seus olhares, diria que jamais vi olhos brilhando mais energeticamente do horror, do tédio e do desejo imortal de se sentir viver. Meu anfitrião e eu já estávamos, ao nos sentarmos, sentindo-nos velhos e perfeitos amigos. Comemos, bebemos exageradamente todas as espécies de vinhos extraordinários e, coisa não menos extraordinária, pareceu-me, depois de várias horas, que eu não estava mais bêbado do que ele. Entretanto, o jogo, este prazer sobre-humano, havia cortado em diversos intervalos nossas frequentes libações, e devo dizer que eu havia jogado e perdido minha alma, em parte ligada à despreocupação e à falta de seriedade heróicas. A alma é uma coisa tão impalpável, frequentemente tão inútil e às vezes incômoda, que eu não experimentei quanto a esta perda, senão um pouco menos de emoção do que sentiria caso tivesse perdido meu cartão de visitas num passeio. Fumamos demoradamente alguns charutos cujo sabor e perfume incomparáveis davam à alma nostalgia de países e felicidades desconhecidas. E, inebriado por todas essas delícias, ousei, num acesso de familiaridade que não me pareceu desgostá-lo, gritar, apossando-me de uma taça cheia até a borda: "A vossa imortal saúde, velho bode!" Conversamos também sobre o universo, sua criação e sua futura destruição, sobre a grande ideia do século, isto é, do progresso e da sua perfectibilidade e, em geral, de todas as formas de presunção humanas. Sobre esse assunto, Sua Alteza não se calava, dizendo gracejos leves e refutáveis, exprimindo-se com uma suavidade de dicção e uma tranquilidade no gracejo que eu não encontrara em nenhum dos mais célebres conversadores da humanidade. Ele explicou-me o absurdo das diferentes filosofias que tinham, até o presente, se apossado do cérebro humano e dignou-se mesmo a me confidenciar alguns princípios fundamentais cujo benefício e propriedade não me convém compartilhar com ninguém. Não se queixou de modo algum da má reputação de que gozava em todas as partes do mundo, assegurando-me que era ele próprio a pessoa mais interessada na destruição da superstição, e me confessou que nunca sentira medo relativamente ao próprio poder, senão uma única vez. Foi no dia em que ouvi um pregador, mais sutil que os confrades, gritar do púlpito: "Meus caros irmãos, não esqueçais nunca, quando escutais glorificar o progresso das luzes, que a mais bela das artimanhas do diabo é de vos persuadir que ele não existe." A lembrança deste célebre orador nos conduziu naturalmente ao assunto das academias, e meu estranho conviva afirmou-me que ele não desdenhava, em muitos casos, inspirar apenas a palavra e a consciência aos pedagogos e que assistia, quase sempre em pessoa, embora invisível, a todas as sessões acadêmicas. Encorajado por tantas atenções, pedi-lhe notícias de Deus e se o havia visto ultimamente. Ele me respondeu com um misto de despreocupação e uma certa tristeza: "Nós nos cumprimentamos quando nos encontramos, mas como dois velhos cavalheiros, nos quais uma polidez inata não poderia extinguir completamente a lembrança de antigos rancores." É duvidoso que Sua Alteza tenha jamais dado uma audiência tão grande a um simples mortal, e eu temia estar abusando. Enfim, quando a aurora estremecedora já embranquecia as vidraças, este célebre personagem, cantado por tantos poetas e servido por tantos filósofos que trabalham para sua glória sem o saber, me disse: "Quero que você guarde de mim uma boa lembrança e desejo provar-lhe que eu, de quem falam tanto mal, sou às vezes bom diabo, para me servir de uma das vossas expressões vulgares.
Para compensar a perda irremediável que você teve de sua alma, eu lhe propicio a aposta que você teria ganho se a sorte estivesse ao teu lado. Isto é, a possibilidade de se reconfortar e de vencer durante toda a sua vida essa bizarra sensação de tédio que é a fonte de todas as suas doenças e de todos os seus miseráveis progressos. Jamais haverá um desejo imaginado por você que eu não ajude a realizar. Você reinará sobre os seus vulgares semelhantes. Você será abarrotado de adulações e até de adorações. A prata, o ouro, o diamante, os palácios feéricos virão procurá-lo e rogar-lhe aceitá-lo sem que você tenha feito qualquer esforço para obtê-los. Você então mudará de pátria e de região tantas vezes quantas suas fantasias lhe ordenarem. Você se embriagará de volúpia, sem lassidão, em países charmosos, onde sempre fará calor e as mulheres são tão perfumadas quanto as flores, etc, 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 acrescentou ele, e levantando-se e despedindo-se de mim com um bom sorriso. Se não fosse o medo de me humilhar diante de tamanha assembleia, eu teria voluntariamente caído aos pés desse jogador generoso para agradecer sua espantosa magnanimidade. Mas pouco a pouco, depois que o deixei, a incurável desconfiança entrou em meu peito. Eu não ousava mais acreditar em tão prodigiosa felicidade e, ao deitar-me, fazendo minha prece num resto de hábito imbecil, repeti em semi-sonolência: Meu Deus, Senhor meu Deus, faça com que o diabo mantenha a sua palavra. Vocês ouviram O Jogador Generoso, de Charles Baudelaire. Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.